Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Christian. Nesse vídeo eu vou demonstrar a utilização de uma ferramenta de mapeamento de processos gratuita disponível na internet, chamada BPMN.io. Então, nesse vídeo eu vou demonstrar como acessá-la, explicar as ferramentas básicas que são disponibilizadas por ela e, no fim, fazer um exemplo prático, de mapeamento de processo. Então, primeiro, para acessar essa ferramenta é muito simples, basta digitar no Google, utilizando como palavra-chave BPMN.io, dessa forma que está escrito, e pesquisar vai ser o primeiro resultado. Então, basta clicar no link que ele já vai abrir a página inicial. Pode ser acessado diretamente via o link, bpmn.io. O link também está disponível na descrição desse vídeo. São duas formas bem diretas de se acessar essa ferramenta gratuita. Então aqui nós já estamos na página principal. É bem simples, tem um botão aqui grande no centro para testar online. Então eu vou clicar e ele vai abrir uma nova aba com duas opções, tanto de abrir um arquivo salvo de um mapa de processo ou de criar um novo a partir do zero. Eu mais adiante vou demonstrar como abrir um arquivo de algum mapeamento em andamento, mas inicialmente vou primeiro criar um do zero para apresentar aqui todas as ferramentas e funcionalidades desse programa. Então vou clicar aqui em criar e pronto, aqui temos um diagrama em branco pronto para ser trabalhado por nós. Como podem ver, a interface dessa ferramenta ela é realmente bem simples e a gente vai utilizar basicamente para construir o nosso diagrama esse painel localizado do lado esquerdo da tela, onde aqui mais abaixo vão estar disponibilizados os elementos da notação BPMN, sejam eles eventos de início, intermediário, de fim, gateways, processos e subprocessos, notações aqui referente à utilização de base de dados. Aqui é para criar piscinas, ou lanes onde todos esses elementos ficarão dispostos, grupos também. E aqui nos 3 pontos ele tem a lista completa de todos os objetos que nós possamos utilizar aí no nosso diagrama. Na parte de cima são ferramentas mais ligadas à navegação, como aqui essa mãozinha para se deslocar no diagrama. Aqui a ferramenta de seleção múltipla para quando tivermos mais elementos. Criação ou remoção de espaço vai ser bem útil quando tivermos já um diagrama sendo trabalhado. E também aqui para criar conexões entre os elementos. Já no canto superior direito da tela, temos esses dois ícones. O ícone do teclado ele vai dispor aqui a lista dos atalhos que são utilizados, então é bem útil, incluindo aqui o conhecido Ctrl Z para desfazer uma ação e o Ctrl Shift Z para refazer essa ação, junto com diversos outros atalhos. E aqui essas duas setas é para entrar no modo tela cheia, inclusive eu vou utilizar a partir de agora no modo de tela cheia, clicando. Eu posso voltar apertando ESC, mas eu quero ficar no modo tela cheia, então eu vou clicar novamente. Pronto. E já no canto inferior esquerdo, temos aqui 4 ícones relacionados a questões de salvamento, de arquivo. O primeiro da pasta para abrir um diagrama BPMN existente no nosso computador. O botão de mais é para criar um novo diagrama do zero. Esse é o botão de download, do arquivo no formato BPMN, que é um arquivo padrão para diagramas de processo que pode ser aberto inclusive em outros programas, como no Visage. E por último aqui o download desse diagrama por inteiro no formato de imagem, como eu vou demonstrar mais adiante. Então, partindo nesse momento para uma parte mais prática, como vocês podem reparar, no momento que criamos um novo diagrama já é posicionado um elemento aqui, é um elemento de início,
Então, eu vou demonstrar a partir dele mais ou menos como funciona toda essa interface, essa interação com os objetos da notação BPMN. Então, eu clicando com o botão esquerdo do mouse sobre ele, eu seleciono, né, esse objeto e vão aparecer diversas opções aqui que são as formas como eu posso interagir com esse objeto. Eu posso, a partir desse ícone de ferramenta, mudar o layout desse meu objeto. No caso, é um objeto de evento de início, eu posso usar uma formatação adicional, né? Tipo, indicando que é um evento de início baseado no recebimento de uma mensagem, ou associar aqui uma questão temporal também. Como eu também posso intercambiar aqui ele para o formato de evento intermediário ou até evento de fim. Outro ícone importante aqui na interface do objeto é essa lixeira que me permite deletar o objeto. Posso fazer isso tanto clicando aqui como pressionando o botão delete. Então, nesse caso, eu removeria o objeto. Como não era a minha intenção, vou voltar aqui. Ainda nessa interface eu posso adicionar alguma observação textual aqui por meio desse ícone do balãozinho aqui. Então eu posso detalhar alguma informação adicional referente a esse objeto, algum risco inerente. Posso destacar aqui um risco 1 existente referente a esse objeto. Eu vou deletar aqui o texto. Voltando, esses ícones iniciais me permitem adicionar novos objetos sequencialmente a esse objeto inicial. Por exemplo, aqui eu já adiciono uma tarefa, então sem precisar vir aqui no nosso banco de objetos buscar, adicionar a tarefa manualmente, adicionar uma conexão manualmente, eu posso diretamente clicar. Aqui vejo que agora eu estou com a própria tarefa selecionada, eu já posso adicionar outra em sequência. Então isso poupa bastante esforço aqui na hora. Então eu vou deletar aqui esses objetos. E claro, aqui o único item que faltou mencionar é o item da conexão. Para o caso quando formos fazer manualmente, né? Digamos que eu adicione aqui no nosso banco de objetos uma tarefa. Então vejam que não temos nenhuma conexão aqui, então eu vou partir do evento de início, onde vai sair o nosso fluxo, e vou clicar nesse ícone de conexão e conectá-lo à tarefa número 1. Por último, temos os 3 pontinhos indicam como a gente pode adicionar qualquer outro objeto que não seja algum dos listados aqui, né? Aqui temos um resumo dos objetos mais usados, mas podemos aqui, no caso, por exemplo, dessa tarefa número 2, vir aqui nos 3 pontinhos e adicionar, por exemplo, um subprocesso. Então aqui ele já adicionou um subprocesso indicado aqui até por esse ícone do mais. Tudo isso, essa interface visa poupar esforço na hora do mapeamento de processo, tornar tudo mais direto. Então eu vou deletar aqui esses elementos que não vamos utilizar agora. Pronto. Percebam também que da mesma forma que essa interface serve para os elementos que eu demonstrei, que é o elemento de início ou uma tarefa, o mesmo serve para, por exemplo, gateways, né? Ele vai ter essa formatação básica e por meio da ferramenta eu posso alterar sua notação, por exemplo, para um gateway paralelo, né? Que é o símbolo de mais, ou um gateway de convergência ou inclusivo, né, também, que vai ser bastante usado. Ele fica então nessa notação, e da mesma forma podemos adicionar uma tarefa sequencialmente, o próprio gateway novamente, sempre voltando aqui na ferramenta para fazer alterações de formatação. Então vou deletar aqui esses elementos novamente. Beleza. Antes que eu me esqueça, faltou mencionar algo também muito básico. Por exemplo, num fluxograma muito simples, consistindo em um evento de início, uma tarefa e um evento de fim,
realizando aqui as conexões todas manualmente, como vocês podem ver. Cada um desses elementos que eu adiciono eu posso anotar, né? Posso escrever sobre eles. Inclusive as próprias setas, né, de fluxo, eu posso fazer anotações. Então aqui basta clicar 2 vezes sobre o elemento desejado. Então aqui eu vou escrever início, clicando 2 vezes sobre a tarefa, eu posso escrever tarefa 1 e novamente clicando 2 vezes aqui, escrevo fim. Nas próprias conexões, né? Conexão 1. Né? Então veja, eu posso escrever realmente sobre qualquer elemento e clicando sobre o texto aqui, pressionando delete, eu consigo deletar essas anotações para que elas sejam usadas, né, realmente apenas quando é necessário. Essas anotações nas conexões são especialmente úteis quando temos, por exemplo, um gateway de divergência. Por exemplo, após a tarefa 1, temos uma pergunta, e daí clicando 2 vezes sobre o gateway eu defino essa pergunta, né, pergunta 1. E a partir desse ponto, né, o fluxo pode tomar 2 caminhos diferentes, ou um ou outro, digamos, definindo eles pelos caminhos da tarefa 2 ou tarefa 3. Aqui a nossa tarefa 2 e abaixo a tarefa 3. Então, eu faço as conexões aqui, saindo da pergunta, né, opção 1 ou opção 2. Veja que eu posso deslocar também essas anotações clicando com o botão esquerdo do mouse e arrastando, né, posicionando onde facilite essa leitura. E clicando 2 vezes sobre a setinha eu posso destacar aqui caminho 1, reposicionar aqui arrastando, ou caminho 2 do nosso fluxograma, resultando no final 1 ou no final de verso 2. Perfeito? Então, até aproveitando para mostrar aqui a ferramenta de seleção de múltiplos objetos, aqui vou deletar todos de uma vez, pressionando delete, selecionar novamente aqui que não foi tudo. Pronto, delete. Agora temos nosso diagrama em branco novamente. Um último ponto aqui que merece atenção especial é a questão das piscinas ou lanes. Vou posicioná-las selecionando a partir da nossa barra lateral. E quando nós selecionamos a piscina, nós temos opções aqui de dividi-la diretamente em 3 lanes ou em 2 lanes. Vou demonstrar aqui clicando. Aqui eu já divido ela em 2 raias ou lanes diferentes, né? Vou desfazer aqui para demonstrar. Ou em 3 repartidas aqui igualmente. E eu vou ter as seguintes opções também de adicionar raias acima ou abaixo das raias já existentes, né? E da mesma forma eu vou ter aqui essa interface, podendo adicionar anotações, ou aqui a mudança de layout ela se limita apenas a esvaziar piscinas que já estejam cheias de elementos. Eu clicando aqui eu consigo esvaziar todas, como ela já está vazia, não tem necessidade. E eu posso, claro, fazer anotações, tanto no cabeçalho dela aqui, né, digamos, eu queira identificar o fluxograma que eu estou trabalhando, fluxograma 1, né, eu faço essa anotação, eu posso também deletar ela, né, clicando 2 vezes e desfazendo o texto, backspace, e nomeando também cada uma das raias, clicando novamente 2 vezes aqui, posso escrever raia 1, raia 2 e assim por diante. Esse aqui vai ser o elemento básico sobre o qual a gente vai construir o nosso diagrama de forma coerente. Então, agora eu vou deletar aqui isso que eu criei. E acredito que a partir de agora, né, com tudo isso bem claro, possamos partir para um exemplo e construir um diagrama de processo bem simples do zero.
que eu vou demonstrar a seguir. Então, para colocar em prática tudo isso, eu vou construir junto com vocês aqui um fluxo tratando de compras online. Vou começar ele do zero, é um fluxo bem simples, e vou reproduzir aqui com vocês. Então, a primeira coisa é eu vou posicionar a piscina aqui, é o nosso primeiro elemento, e já vou identificar aqui como sendo um fluxo de compras online. E esse nosso fluxo vai ter 3 raias base, então eu vou diretamente aqui na opção de já dividi-lo aqui em 3 raias, né, que vão ser as raias aqui do ponto de vista da empresa, né, as raias do setor de vendas, do setor financeiro e, por último, do armazém. Perfeito. Nesse momento eu já vou posicionar aqui o nosso evento de início e vocês vão reparar como ele está numa escala maior em relação à nossa piscina, às nossas raias, e a visualização dele vai ficar um pouco truncada aqui se eu quiser fazer a anotação já, né, do evento de início, que é a compra online, é o que vai dar, é o gatilho que vai iniciar aqui o nosso fluxo. Você veja que ele está superdimensionado aqui, então eu já quero logo de início abrir bastante espaço para a gente trabalhar tranquilo. Para isso eu vou usar essa ferramenta que vai ser bem importante, né, de criar ou remover espaço. E ela funciona da seguinte forma: eu posso criar ou remover espaço nos dois eixos, né? Eu posso criar espaço aqui no nosso fluxo horizontal clicando e arrastando para a direita. Assim ele vai adicionar um tanto de espaço aqui para a gente trabalhar para a direita, ou posso remover quando ele tiver espaço em excesso arrastando para a esquerda. Da mesma forma, vou criar espaço no eixo vertical clicando e arrastando para baixo. Veja como abre bastante espaço aqui. E para remover o espaço em excesso, eu vou clicar e arrastar para cima, voltando aqui um pouco o que eu tinha feito. Então, para corrigir aqui o nosso espaço, vou fazer isso em todas as raias, para que tenha um espaço bem aceitável aqui para a gente trabalhar. Pronto, veja como elas vão se ajeitando aqui. E aqui já está bem legal para a gente começar o nosso fluxo. Vou adicionar aqui já a primeira atividade, que vai ser realizada pelo setor de vendas, que é de receber o pedido. E posso fazer a conexão aqui de duas formas, né, como eu demonstrei, clicando 2 vezes aqui. Ou eu poderia vir aqui de onde sairia o nosso fluxo, buscar aqui o ícone da conexão e ligar aqui com a atividade. Perfeito. A atividade de receber o pedido já vai ser seguida da segunda atividade, que é de checar pagamento. Então, eu já busco aqui adicionar tarefa por meio desse ícone. Pronto, ele já estabelece essa conexão. Então, o setor de vendas da empresa vai realizar a atividade checar pagamento. Perfeito. Esse aqui é um ponto importante no nosso fluxo, é um ponto de divisão. No momento em que checo o pagamento, se o pagamento foi efetuado ou não. Então, eu vou adicionar um gateway exclusivo aqui, que vai separar o nosso fluxo em 2 caminhos, onde eu vou perguntar aqui, pagamento ok, e vão surgir a partir daí 2 caminhos. Em caso negativo, caso o pagamento não tenha sido efetuado, o nosso fluxo vai acabar e o pedido será cancelado. Então, eu vou anotar aqui pedido cancelado. Por outro lado, eu vou reposicionar aqui a pergunta. Se o pagamento foi efetuado, esse nosso pedido vai para o setor do armazém, onde o estoque será conferido no estoque, né, se esse produto está disponível. Então, eu vou criar aqui na raia do armazém a atividade checar estoque e vou fazer aqui a conexão a partir do gateway. Reparem que faltou aqui a anotação indicando qual caminho, se o pagamento foi efetuado ou não foi, né? O caminho de cima que é quando o pagamento não é efetuado. Então eu vou clicar 2 vezes sobre
a seta, né, e vou indicar aqui pagamento ok, não. Reposicionar aqui para facilitar a leitura. E aqui, pelo contrário, pagamento ok, sim. E vou posicionar os dois aqui pertinho para facilitar bem a leitura aqui do nosso diagrama. Voltando aqui para o nosso setor do armazém, como indicado aqui, vai checar se o produto está no estoque. Aqui é outro ponto de divisão do nosso fluxo, então eu vou adicionar um gateway exclusivo que vai indicar a pergunta: produto está em estoque? Produto em estoque. E aqui vai dividir aqui em dois caminhos, né? Se o produto não está em estoque, o cliente deverá ser reembolsado e o pedido cancelado. E se o produto está em estoque, o armazém vai realizar toda a operação de separação do pedido e de envio para o cliente final. Então eu vou indicar primeiro aqui o caminho em caso positivo, né? Se o produto estiver no estoque. Então eu vou adicionar uma tarefa aqui à direita, que é a tarefa de separar pedido por parte do armazém, né? Vai realizar todo esse caminho normal. Eu já vi aqui que vai precisar de mais espaço, então eu vou recorrer novamente aqui à nossa ferramenta de abrir mais espaço. Eu acredito que eu não comentei aqui mais detalhadamente sobre as ferramentas de navegação, mas é muito simples, né? Aqui nós temos a mãozinha que nos permite arrastar, né? Clicando e arrastando a gente se movimenta pelo diagrama, e temos os atalhos que até estão descritos aqui no ícone do teclado, né? De forma que quando eu uso o scroll do mouse para cima e para baixo, eu vou navegar da seguinte forma, né? Da mesma forma que em páginas na internet, bem simples. E se eu mantiver apertado a tecla Shift enquanto eu uso o scroll do mouse, eu vou para a esquerda e para a direita. Isso já facilita bastante a navegação. Para o zoom, da mesma forma, existe um atalho. Ao invés de clicar a tecla Shift enquanto uso o scroll do mouse, eu vou usar a tecla Ctrl e girar o scroll do mouse para frente e para trás. Então eu vou sair e aumentar o zoom. Aqui o zoom acho que está ok, vou reposicionar aqui um pouco. Como eu comentei, eu queria abrir mais um pouquinho de espaço aqui para trabalhar. Existe ainda um atalho direto do zoom aqui, que é o zoom in, né, botão de mais, ou zoom out, botão de menos. E aqui para resetar o nosso zoom para o padrão inicial e centralizar a imagem também. Então, beleza. Então, voltando aqui para o nosso fluxograma, né, quando o produto está em estoque, eu vou indicar aqui sim, está em estoque. Produto em estoque, sim. O armazém vai separar o pedido e logo após já vai enviar esse pedido, né, para o cliente final. E aqui como eu não estou tratando do cliente nesse fluxo apenas da perspectiva da empresa, eu já vou encerrar o meu fluxo aqui e indicar pedido enviado, né? Colocaria, claro, é um fluxo bem simplificado aqui, então nesse ponto acabaria, né, em caso positivo, né, de haver o estoque. Agora, em caso do produto não estar em estoque, esse fluxo será encaminhado aqui para o setor financeiro, indicado aqui pela raia do meio, que ainda não recebeu atividades. O setor financeiro vai efetuar aqui o reembolso do cliente, né, antes do pedido ser cancelado, né? Então, eu vou fazer a conexão aqui e indicar produto não está em estoque, reposicionar aqui sempre para facilitar a leitura o máximo possível, deixar próximo aqui do gateway. Então, se o produto não está em estoque, o setor financeiro vai reembolsar o cliente. E aqui vai ser novamente o fim do fluxo, mas no caso o pedido será cancelado. Para aproveitar, como a gente já indicou aqui um caminho onde o pedido pode ser cancelado, recomenda-se usar o mesmo final aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou arrastar isso aqui mais para o lado e indicar para ambos os casos, eles vão dar nessa mesma saída, que é o caso onde o pedido é cancelado. Então eu vou deletar essa conexão aqui e vou utilizar um gateway inclusivo aqui, né?
mudando aqui o layout por meio da ferramenta, né? Aqui um gateway inclusive, indicando aqui que essas duas conexões vão seguir a partir desse ponto o mesmo caminho. E vou conectar aqui com o caso de pedido cancelado. Aqui apagou a nossa anotação, vou anotar de novo, né? Então aqui pagamento ok, não, pedido cancelado, produto não está em estoque, reembolso e novamente pedido cancelado, né? Encerrando assim o nosso fluxo aqui super simples e resumido de uma compra online. Eu acho que ficou bem simples aqui a construção desse fluxo, então vamos tentar aumentar um pouco a complexidade aqui, usar algumas outras ferramentas que estão disponíveis e vamos tentar adicionar nesse fluxo a raia do cliente, né? E tratar aqui também das atividades que ocorrem do ponto de vista do cliente. Então eu vou deslocar aqui e selecionando a piscina maior, tá? Não a raia, mas sim a piscina maior. Aqui vocês podem ver pelo traçado azul que ela está selecionada. Eu vou aqui na nossa interface de apoio e eu vou adicionar uma nova raia, que vai ser a raia do cliente, acima, no caso de todas aqui nós já tínhamos criado, tá? Vou voltar aqui e nomear aqui raia do cliente. Pronto. Aqui eu já vou criar mais espaço, né? Essa raia do cliente que ficou menor um pouco que as outras. Já vou abrir um espaço na vertical, perfeito. E vou deslocar o nosso início do fluxo para a raia do cliente, né? Ele que vai dar o gatilho ali para a nossa compra online. Então eu vou selecionar aqui o nosso evento de início, arrastando aqui para cima, beleza? E a primeira atividade também vai ser do cliente. Então aqui eu vou deletar temporariamente essa conexão, tá? Pronto. Então é o cliente que vai dar início a esse fluxo. Quando a gente vai fazer uma compra online, seleciona os produtos, bota no carrinho, preenche as informações de pagamento e finalmente clica ali em realizar pedido, a gente vai estar fazendo basicamente duas tarefas simultaneamente, né? Que é a tarefa de enviar o pedido e de efetuar o pagamento. É uma simplificação que eu estou fazendo para esse fluxo, e nós vamos representar da seguinte forma aqui no diagrama, por meio do gateway em paralelo, né, que é representado pela anotação pelo maisinho. Então eu vou adicionar um gateway aqui após o nosso evento de início, mudar o tipo dele para o gateway paralelo, né? Pronto, então agora com a anotação certa. E eu vou simplificar, né, para o nosso fluxo essa atividade do cliente em duas atividades simultâneas, então, que é de enviar o pedido, né, e efetuar o pagamento. Então eu vou adicionar duas tarefas aqui, né? Uma para cima e outra mais embaixo. Eu vou precisar novamente ampliar esse espaço aqui, então eu vou criar aqui mais espaço embaixo, mais espaço em cima, né? Reposicionar aqui nossas tarefas. Então, beleza, duas atividades simultâneas aqui, a de enviar pedido e a de efetuar pagamento. Eu vou realizar aqui fazer as conexões, né? Dessa forma, a atividade em paralelo fica mais claramente demonstrada. Então, duas atividades simultâneas que vão convergir, né? Depois que a gente faz essas duas coisas, a próxima atividade vai ser o recebimento do pedido aqui por parte do setor de vendas, né? Então eu vou posicionar um gateway, né, um gateway inclusivo, da mesma forma que a gente usou anteriormente, né, que é indicado pela anotação por essa bolinha no meio ao invés do X. Então novamente vou alterar o tipo e usar o gateway inclusivo, né, e fazer a conexão aqui da tarefa de cima, porque as duas vão resultar aqui no recebimento do pedido por parte do setor de vendas, beleza? Então, na sequência, eu vou conectar, né, para manter a coerência aqui do nosso fluxo. Aquela conexão que eu tinha apagado, eu vou reconectar. Então, agora veja como fica ruim quando eu tento ligar esse ponto mais à frente para
para voltar aqui, né, para essa atividade de receber o pedido. Não vai ficar legal, então o que eu vou fazer? Eu vou abrir espaço e mover todo esse fluxo para a direita para que siga uma direção coerente. Vou desfazer aqui que ele criou uma seta a mais que não era para criar, desfiz. Então, beleza. Eu vou utilizar aqui a ferramenta de criação de espaço. Vai sobrar essas duas atividades aqui para trás. Eu corrijo na sequência, né? Veja, criamos um espaço aqui no meio, essas duas atividades aqui embaixo ficaram sobrando. Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar elas por meio dessa ferramenta de seleção conjunta e vou mandar elas aqui para frente. Pronto, agora fica muito mais coerente, basta vir aqui com a nossa ferramenta e estabelecer a conexão aqui. Note que assim ela sobrepôs, né, outra, então eu vou selecionar novamente essa conexão, vir aqui na sua origem e puxar ela para cá. Eu posso sempre mexer com essas arestas aqui, veja. Eu posso ir arrastando, criando pontos de forma que isso aqui fique o mais coerente possível, a visualização fique a mais fluida possível. Pronto, agora ficou legal, incluímos o cliente aqui no nosso início, né? Vai enviar o pedido e efetuar o pagamento e o setor de vendas da empresa vai receber o pedido. Perfeito. Então, seguindo o nosso fluxo, após o recebimento do pedido, o setor de vendas vai checar o pagamento. Se o pagamento não estiver ok, o pedido será cancelado, evidentemente. Se o pagamento estiver ok, o armazém irá checar se o produto está em estoque ou não, né? Outro ponto onde o cliente deve aparecer é essa questão do reembolso, né? Quando o produto não está em estoque, o setor financeiro aqui indica o reembolso do cliente. Como antes não tínhamos a raia do cliente, íamos diretamente aqui para o caso do pedido cancelado. Como agora temos o cliente, podemos representar aqui no fluxo o recebimento desse reembolso e aí sim o cancelamento desse pedido. Então, para fazer isso, eu vou ter que desfazer aqui algumas conexões e reproduzir esse cancelamento ali. Pode ser tanto na raia do cliente, posso manter aqui na raia do setor de vendas, mas o importante é representar a atividade do cliente ali de receber o reembolso. Então, eu vou aqui criar uma nova atividade na raia do cliente, denominada receber reembolso. Então, aqui, ao invés do reembolso do cliente partir para esse gateway e já ir para o cancelamento, ele deve primeiro passar por essa atividade. Então, eu vou deletar aqui essa conexão. Vou reposicionar aqui um pouco para facilitar a visualização. Esse gateway aqui eu não vou remover, porque vai ser útil para a gente ainda. Então, aqui, após o reembolso do cliente, eu vou conectar com receber reembolso. E aí sim, o nosso pedido será cancelado. Então, eu vou conectar aqui. Então, perfeito, assim, podemos representar da seguinte forma a participação do cliente aqui no recebimento do reembolso. Para melhorar até um pouco mais a visualização, eu posso até recriar, ficar com 2 eventos aqui de fim representando o cancelamento. E para isso eu uso até uma ferramenta que é muito importante, que a gente usa bastante também, que é o Ctrl+C, né, para copiar aqui o evento de pedido cancelado, e o Ctrl+V para reproduzir ele aqui em cima, ficar duplicado. Então, ao invés de juntar todos aqui num evento de fim único, eu vou representá-los separadamente. Então, eu conecto aqui receber reembolso com pedido cancelado. E o pagamento não estando ok, vai diretamente aqui. Esse gateway já não tem necessidade. Então, o pagamento não estando ok, vai direto para o cancelamento do pedido. Vou deletar esse gateway. E para melhorar a visualização aqui, vou trazer tudo para trás, tá? Pedido cancelado aqui. E vou criar um pouco de espaço, que ficou meio apertado as coisas aqui. Pronto. Reposicionar. Pedido cancelado. Pronto, assim a visualização ficou bem mais interessante. Então, repassando do início, cliente, né? Compra online, enviar pedido e efetuar pagamento.
O setor de vendas da empresa vai receber o pedido e checar pagamento. Se o pagamento não está ok, o pedido será cancelado. Se o pagamento foi efetuado, o armazém vai checar se o produto está em estoque. Se o produto não estiver em estoque aqui, a nossa anotação ficou deslocada ali. Vou reposicionar. Se o produto não está em estoque, o setor financeiro irá efetuar o reembolso do cliente, né? Reembolsar cliente. E o cliente irá, é claro, receber o reembolso e o pedido será cancelado, né? Na verdade, o pedido será cancelado pelo setor de vendas, né? Não pelo cliente. Então, só para melhorar aqui nossa descrição. Pronto, agora está correto. Note, eu não precisava ter duplicado aqui os eventos de fim, mas também não tem problema nenhum. Tá tudo bem claro dessa forma. Voltando, né, se o produto está em estoque, o armazém vai separar esse pedido e enviar o pedido. E aqui novamente teríamos mais uma participação do cliente, né? Ao invés de, agora que temos a raia do cliente, eu vou adicionar a tarefa de receber pedido e aí sim terminar o nosso fluxograma de compra online. Beleza? Então eu vou apagar aqui esse evento de fim de pedido enviado, já não faz mais sentido. O que eu vou adicionar aqui após a tarefa de enviar o pedido vai ser uma tarefa aqui na raia do cliente, né? Lembrando novamente, se a gente quiser representar, né, o ponto de vista do cliente, nem sempre seria necessário isso. É mais um exemplo aqui para a gente utilizar essa ferramenta. Então vou criar atividade receber pedido. Vou conectá-la ao restante do fluxo aqui, puxar uma conexãozinha da atividade de enviar o pedido. Vamos garantir que fique reto aqui, tudo alinhado. Pronto, aqui o cliente recebe o pedido. E por fim, né, um evento aqui de final. Compra concluída, posso chamar dessa forma. E aqui temos resumido aqui o nosso fluxo de exemplo, né, o fluxo de compra online. Prontinho aqui, bem claro, bem detalhado, com todas as atividades, né, eventos e anotações aí, com um entendimento bem fácil, perfeito? Existem ainda outras coisas que eu posso adicionar, né, para detalhar ainda mais o nosso fluxo. Por exemplo, a atividade de reembolso aqui do cliente ela é uma atividade bastante crítica, onde podem surgir problemas para obter as informações do cliente, para realizar o depósito. Então aqui eu posso adicionar uma anotação em cima dessa atividade, né, destacando que existe um risco, por exemplo, nessa atividade. Vou escrever aqui risco 1, bem destacado. Ele vai ficar uma anotação nesse formato aqui. Vou puxar, né, para que a visualização fique bem interessante. Então aqui nós conseguimos destacar, né, a importância dessa atividade. Eu posso ainda trabalhar, por exemplo, com piscinas externas. Digamos que eu queira aqui nesse fluxo representar a participação de uma transportadora, mas ela não é um personagem principal. Eu quero apenas detalhar alguma interação que foi realizada com a transportadora a partir da minha empresa. Então, ao invés de eu criar uma raia exclusivamente para ela, como eu fiz para o cliente ou para os setores da empresa, eu posso vir tirando um pouco do zoom para facilitar a visualização. Aqui nós temos nosso fluxo, né, completo. Eu posso vir criar uma piscina externa aqui e ela vai funcionar da mesma forma que essa outra piscina que já tínhamos criado. Então aqui eu vou, dando um zoom aqui, né, vou anotar e nomear ela de transportadora, né, que é o que eu tinha falado. E dessa forma eu posso detalhar algumas atividades acontecendo aqui na transportadora e conectá-las com o restante do fluxo. E ela vai, quando eu conectar as atividades do fluxo principal para essa piscina secundária, vai sempre ficar com essa anotação, né, com essas conexões pontilhadas, que é bem interessante para destacar um processo à parte, que não é o foco do nosso trabalho, mas que também merece atenção, ou existe alguma informação importante. Então, mas eu vou apagar aqui. Então, perfeito. Então, como eu comentei aqui, nosso fluxo completo, né, bem enxuto, tratando da compra online, perfeito? Então, eu vou aproveitar para comentar uns pontos bem importantes a respeito de salvamento, né, de arquivo, principalmente.
aqui a gente tem o nosso fluxo pronto. Então, para que a gente não perca, né, esse nosso trabalho, é muito importante que a gente faça o download dele em formato BPMN, que é aquele link que eu comentei no começo. Então, bem simples, ele vai salvar aqui com o nome padrão de diagrama. No caso, ele salvou aqui como diagrama 1, na pasta de downloads aqui do meu computador. Então, dessa forma eu não perco esse meu trabalho. Porque se eu clico por acaso em criar um novo diagrama, como por exemplo, se eu clicar nesse botão de mais aqui, note que ele abriu um novo diagrama e eu perdi todo esse diagrama que eu vinha trabalhando. Então, como eu salvei, eu posso usar aqui a nossa outra função, né, que é a de abrir um diagrama do nosso sistema local. Então, eu vou clicar aqui na pastinha, vir em abrir, procurar minha pasta de downloads, tá? Ele vai estar aqui salvo, né, diagrama 1. Vou selecionar, vai abrir, veja, está exatamente onde tínhamos parado, né, o nosso fluxo pronto. Outro formato de download que eu posso fazer, que eu já tinha mencionado, é o formato de imagem, né? Então eu vou clicar aqui, tem até o ícone de uma imagenzinha, ele vai fazer o download no formato de imagem que eu posso abrir na web, né? Então eu vou novamente para a pasta de downloads ali do meu computador, ou clicar diretamente aqui nesse ícone que apareceu, né, do download. Veja que ele já abre uma nova aba na web mesmo, né, na própria web, onde eu posso navegar aqui pelo nosso diagrama, mas principalmente é uma ferramenta onde eu posso, né, de repente tirar um print desse nosso diagrama, ou até mesmo salvar ele em PDF, né? Para tirar um print dessa tela, podemos usar a ferramenta de captura do Windows, né, que pode ser acessada, né, vindo no menu iniciar, né, e pesquisando aqui simplesmente se você pesquisar SN, as letras SN já deve aparecer aqui o ícone da ferramenta de captura, ou pesquisar pelo próprio nome dela, né, ferramenta de captura. Então aqui isso já é uma outra ferramenta do Windows, né, onde eu posso vir aqui fazer uma nova captura de tela, clico em novo, seleciono toda a área que eu quero para fazer um print, né, e aqui eu tenho uma imagem que eu posso salvar num documento Word, eu posso enviar para o WhatsApp, um formato JPG. Né? Eu vou fechar aqui a ferramenta de captura. E a maneira mais indicada é salvar por meio de PDF. A maneira mais simples de fazer isso, eu gosto de utilizar o atalho Ctrl+P, né, que é para você imprimir um documento. Né? Então, quando eu estiver nessa aba aqui, basta teclar Ctrl+P, como se você fosse imprimir essa página. Né? Mas, ao invés de mandar isso aqui para uma impressora, você vai selecionar a opção guardar como PDF aqui na opção da impressora. Então, dessa forma, daqui eu vou até utilizar preferencialmente a disposição horizontal, que vai integrar o fluxo de forma mais adequada, e vou selecionar um tamanho de papel que sirva aí, né, para esse nosso propósito. No caso, a folha A4 aqui ficou muito pequena, eu vou partir para um formato A3, que deve conseguir contemplar todo o perfeito. Formato A3 aqui conseguiu contemplar bem o nosso fluxograma. Né? Caso, né, não haja acesso a esse formato de folha, o indicado mesmo é usar a ferramenta de print, tá? Ou separar ele em várias folhas, né? E daí, por meio da ferramenta de captura, essa seleção pode ser melhor definida aí pelo usuário, separar em duas imagens diferentes, ou mesmo separar em dois fluxos diferentes, né? Criar dois arquivos, né? E imprimi-los separadamente. Então aqui, né, como eu troquei a impressora pela opção guardar como PDF, eu vou guardar, né, ou salvar. Eu vou, ao invés do botão imprimir, vai ter o botão aqui de guardar ou de salvar, e pronto. Esse arquivo será salvo. Eu posso nomeá-lo aqui novamente como diagrama 1. E pronto, esse arquivo em PDF está salvo no meu computador. Eu vou inclusive abrir aqui na pasta de downloads e abri-lo
Eu vou ter esse PDF já no formato A3, com o nosso fluxo na horizontal, né, com todas as especificações que eu defini ali. Então, ele vai abrir numa nova aba. E pronto, aqui temos o nosso diagrama no formato PDF aí pronto para a impressão. Então, eu vou voltar aqui para a tela do editor mesmo, né, da ferramenta. Pronto, aqui eu voltei para o editor. Aqui tem mais um detalhe que eu gostaria de comentar. A gente pode, como eu comentei, a gente pode abrir, né, sempre um arquivo salvo a partir aqui já do editor, né, pelo ícone da pasta, ou pela própria tela inicial, né? Digamos que eu tenha fechado, né, o nosso editor, fechado aqui também a imagem, né, em PDF que eu tinha salvo. Digamos que eu tenha voltado aqui para a tela inicial da ferramenta, eu vou novamente em testar online, aqui no botão centralizado, e vou utilizar agora sim aquela segunda opção, né, que eu tinha comentado, que é a de abrir, né, Open, ao invés de criar. Então eu vou clicar aqui Open e vou aqui no meu arquivo .bpmn, né, sempre essa extensão, vou dar 2 cliques aqui no diagrama 1 e perfeito, aqui está nosso diagrama prontinho, né, pronto para ser compartilhado. Aí basta compartilhar ou pelo arquivo com extensão BPMN, né, .bpmn, que pode inclusive ser aberto aí por Visage, né, outras ferramentas de modelagem, ou das maneiras que eu descrevi, né, ou por meio do print, ou por meio do PDF, né, da impressão. Perfeito? Então esse aqui foi o tutorial de como utilizar essa ferramenta muito legal do bpmn.io, né, totalmente gratuita e disponível online. Então eu agradeço a todos bastante pela atenção e até a próxima.